Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde de felicidade pro torcedor rubro-negro. Vitor Pereira caiu. Vitor Pereira finalmente caiu no Flamengo. Caiu depois de uma coleção de vexames. Caiu também com um time que precisa melhorar, tem que cobrar jogador. Vamos falar também da diretoria, porque é o que eu falo. Tô vendo torcedor, páginas comemorando, o Vitor Pereira caiu. Mas agora também é hora de cobrar a diretoria do Flamengo. As vergonhas que o senhor Marcos Braz e companhia vem cometendo, inclusive o Rodolfo Landim, porque o Mauro César sempre garante que o Landim carimba, né? Ele dá o aval para as decisões do Marcos Braz, porque é muito fácil demitir treinador e ninguém falar desse trabalho da diretoria do Flamengo que vai pro sétimo treinador. Fala, meus amigos aqui do canal Jander Flá, começando mais um vídeo. O vídeo de hoje é falando sobre a demissão do Vitor Pereira. Graças a Deus, o treinador precisou perder 4 ou 5 campeonatos para ser mandado embora. Acabou com o começo de ano dos flamenguistas, né? Técnico mediano, né? Português. E agora estamos em busca aí, né? Nosso plano A, Jorge Jesus. Plano B, Sampaoli, Dorival. Vamos ver aí o que o programa aí do Pilhado aí tá falando. Acompanhe a gente aí, beleza? Vamos soltar o vídeo aí pra gente ver aí. Daqui a pouco mais comentários, hein? Se inscreva aí no canal, deixa seu like, beleza? Desde o Jorge Jesus, tá? A gente tem Domenech, a gente tem Rogério Ceni, a gente tem Renato Gaúcho, a gente tem Paulo Souza, a gente tem Dorival Júnior, a gente tem Vitor Pereira. 6. Agora vai pro 7º e queimando o dinheiro do Flamengo. São 40 milhões de reais só em multa rescisória. 40. 12 milhões do Domenech, 5 milhões do Rogério Ceni, 7 milhões e meio do Paulo Souza e agora 15 milhões de reais com o Vitor Pereira. Isso é uma vergonha. É uma vergonha não aprender com os erros do passado, que já queimou dinheiro em multa rescisória, e gastar agora 15 milhões de reais em multa. Tem que aprender, não faz multa rescisória alta depois de todos os papelões que aconteceram. Então a diretoria tem que ser cobrada, mas o Vitor Pereira também não tem como ser defendido, principalmente no jogo contra o Fluminense, deixou um buraco no meio-campo contra um time que gosta de jogar com posse de bola, jogando um jogador perto do outro e tomando o meio de campo. Vitor Pereira foi um papelão no Flamengo, foi um papelão a forma como ele saiu do Corinthians, então ele vai sair chutado do Brasil, porque eu acredito que ninguém mais queira o Vitor Pereira como treinador num grande clube brasileiro que possa pagar o salário milionário que ele ganha. O cara ganhava mais de 1,5 milhão. Outro papelão da diretoria do Flamengo, um cara que não fez nada demais no Corinthians, ganha mais de 1,5 milhão de salário e ainda uma multa rescisória como essa. A gente vai falar sobre tudo, todos os bastidores do Flamengo. O Mauro César Pereira, inclusive, pediu para chegar um pouco atrasado para apurar toda a situação, ou seja, vai trazer novidades. Jorge Jesus é sim o plano A. E outra, o Benjamin Bach, nosso companheiro aí de imprensa, tá? Ele bancou ontem no SBT, ele é um dos grandes amigos do Jorge Jesus no Brasil. Se falam constantemente, foi visitar o Jorge Jesus em Portugal e ele falou com o Jorge Jesus ontem. E ele disse o seguinte, velho Vamp, já vou dar boa tarde pro Fausto Favara, Vanderlei Nogueira, velho Vamp. O Ben já diz o seguinte, ele tem contrato, se eu não me engano, até o dia 20 de maio, mas se o Flamengo ligar, ele vai. Então é bom a gente deixar isso claro, para não ter desculpinha dessa diretoria, por orgulho, por vaidade, de não querer o Jorge Jesus e falar, ó, procuramos, mas ele não quis. A gente sabe que tem muita desculpa dessa diretoria. Ele quer. E outra, agora tá fácil, porque o contrato vai se encerrar no dia 20 de maio. A multa rescisória é proporcional. Ou seja, a multa rescisória vai ser baixíssima para tirar o Jorge Jesus, mesmo que o Fenerbahçe não queira que ele saia. Então, se ele quer sair, como o melhor amigo dele no Brasil diz, e se a multa rescisória é baixa, não tem desculpinha do senhor Marcos Braz, do Rodolfo Landim, para não contratar. A não ser vaidade
e orgulho por tudo que aconteceu aí na relação Flamengo e Jorge Jesus. Isso eu já deixei claro, sou viúva mesmo e repito, não tem que ter orgulho. É melhor fazer a vergonha que o Flamengo fez no começo da temporada ou abrir mão de um pouquinho de orgulho para ter no Flamengo de volta o melhor treinador da história do Flamengo, na minha opinião. Velho Vamp, o que falar sobre a saída do Vitor Pereira? Você foi contra desde o começo, dizia que o Flamengo estava fazendo M. Merda! Desde o começo, e agora o homem tá indo embora sem ganhar nada. Detalhe que ele saiu do Corinthians dizendo: vou pro Flamengo para disputar títulos. Não ganhou nada, velho Vamp. Boa tarde, Tico. Parabéns pela empolgação. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, professor Vanderlei. Ele foi bem até o final. Ele vai bem, depois ele quebra depois no final. Não. Ele foi bem, né? Pô, Vitor Pereira, Jorge Jesus, direção do Flamengo. A verdade é o seguinte, né? Lógico, o Flamengo ele vem demitindo técnicos e é aquele clube que vem ganhando título, né? Eu tava falando até isso pra você ontem no Rei da Resenha, que eu digo, pô, como é que pode? O time vem ganhando títulos, parece que é aquele time que tá numa seca de títulos, financeiramente tá mal, não sei o que. A gente vê outros clubes aí no Brasil, né, que talvez essas dificuldades, o Cruzeiro tentando se organizar financeiramente, São Paulo, o próprio Corinthians e outras agremiações. E o Flamengo vem demitindo treinadores, aí você fez uma soma rapidinho, aí deu quase 40 milhões. 40 milhões hoje no cofre do São Paulo, no cofre do Corinthians e de outros assim, né? Até o próprio 40 milhões tirando os salários. Tirando o salário, mas salário o salário eu não conto porque o cara está em atividade, está trabalhando. Então se combinou aquele salário, está sendo justo. Ele está indo lá fazendo merda ou não, recebe. Não, eu concordo, Fábio, mas você fazer um mau negócio. Você pagar mais de 1 milhão pro Paulo Souza para ser aquele papelão. Aí combinado. E quase 2 milhões pro Vitor Pereira. Combinado o valor de salário. O salário, tá bem, conta como despesa, mas o cara tá indo trabalhar. Agora o cara não ir trabalhar, você dá 15 milhões para um, 5 milhões para outro, 3 milhões para outro. A soma total deu 40 milhões aí que você tá falando. O que é prejuízo no salário é no caso do Luan, do Corinthians. Tá lá. O cara tá inativo lá no clube, mas ainda e os caras bancando o salário. Tá indo. Se bobear é até melhor, hein? Porque o Luan pelo menos não faz nada. O Vitor Pereira e o Paulo Souza fazem merda. É diferente. Aí é o seguinte, eles ganham isso pra atrapalhar. Mas eles ganham pra atrapalhar. Aí você pega o Rogério Ceni, foi campeão, 4 títulos, você mesmo fala que jogando mal, não sei o que. Aí os demais, o Dorival Júnior, cara, ganhou, que a gente fala assim, como é que o Dorival é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tira o do Corinthians, que perdeu pro Dorival, o Zico falou isso. Todo mundo, todos nós aqui, compartilhamos a maioria do mesmo pensamento de não tirar um treinador campeão e, ao mesmo tempo, respeitando também porque o Flamengo não quis renovar. Uma posição da diretoria surpreendeu, foi levar o Vitor Pereira, que não tinha feito esse grande trabalho no Corinthians. Chegou na final de Copa do Brasil, mas olha a sequência da Copa do Brasil pro Corinthians chegar naquela final no Maracanã, onde falou que o Flamengo foi dominado. Mentira. Ele conseguiu um empate e o Flamengo teve as melhores oportunidades no jogo de ganhar. Ganhou o Flamengo, campeão. Aí 40 milhões. E quem é o responsável por esses 40 milhões? Alguém tem que ser responsável, né? Por essa despesa toda, né, professor? De 40 milhões no cofre do Cruzeiro, do Bahia, do Vasco, é 10% da dívida do Cruzeiro. Quando o Ronaldo pega a SAF por 400 milhões, né? 40 milhões, 10%. Quer dizer, é de se esperar, né? E eu já vou falar de antemão aqui, ó. Vão fazer merda de novo, trazendo treinador estrangeiro para a seleção. Tô falando isso antes, eu tô avisando antes. Mais uma merda vão fazer, trazendo um treinador estrangeiro para a seleção. Bom, Vanderlei Nogueira. Opa! Né, toda essa situação dentro do Flamengo, toda essa crise dentro do Flamengo. E mais uma vez, né, Vander, a gente falando de diretoria também. Porque é o que eu falo, o torcedor tá comemorando a saída do Vitor Pereira, fora Vitor Pereira. O rival tá zoando, a gente já vê aqui no chat a hashtag VoltaVP. Tem a hashtag VoltaVP porque os rivais zoaram muito e com razão. Inclusive a torcida do Fluminense gritou o nome dele. Gritou o nome do Vitor Pereira. Agora, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Já o Mauro César tá chegando com muita informação. Ele vai chegar atrasado porque ele tá apurando quem vai chegar, como vai ser a proposta pro Jorge Jesus, se vai ser o Jorge Jesus mesmo. Então continua com a gente. Já temos 30 mil pessoas ao vivo. Agora, Vander, essa situação, tá? Da diretoria do Flamengo. Porque o Rodolfo Landim, ele banca o Marcos Braz. É isso, às vezes, que me deixa um pouco indignado. Um presidente
deixar o seu vice de futebol numa zona de conforto. Porque é legal para um gestor que ele tire o seu vice de futebol de uma zona de conforto. E ele garantiu, enquanto eu estiver no Flamengo, Marcos Braz fica. Ou seja, o Marcos Braz sabe que ele pode fazer a besteira que ele quiser, como já fez várias aí, queimando 40 milhões de reais em multa rescisória, que ele não vai sair. Um abração para você. Asmar, primeiro eu queria cumprimentá-lo pela cor da camisa, é a cor do hematoma. E evidentemente, esse é o tamanho do hematoma. E eu reconheço que foi tudo combinado, porque não tem outra cor para mostrar a dor que você está sentindo pelo atual momento do Flamengo. Mas, tirando a dor do hematoma que você traz no peito, eu queria só falar algumas coisinhas. Primeiro, o empresário do Vitor Pereira é o mesmo do Jorge Jesus. Então, estava existindo, até não ter a informação oficial da demissão do Vitor Pereira, digamos assim, uma ética do empresário que trabalha para os dois, esperando primeiro a demissão, para depois ser contatado, tratado o assunto Jesus. Essa é a primeira observação. Se vai ser o técnico ou não, eu sei que é o sonho dourado da torcida do Flamengo, sem dúvida. É o Bruno, não. Exato, é o Bruno. Então, se vai ser ou não o Jesus, é muito possível, né? Pela paixão da torcida, por aquilo que ele viveu aqui no Brasil. Então, é possível que aconteça. Enquanto não acontecer, a gente tem que ficar com o pezinho atrás. Mas é o sonho dourado. Se o Flamengo contratar qualquer outro treinador, o fantasma do Jesus vai continuar circulando pelos lados do Flamengo. Isso é inevitável. A situação criada foi um negócio... É o refém. É um refém, um bom refém, porque eles se deram muito bem no período que esteve lá. Essa é a primeira observação. Com relação ao Marcos Braz, se fosse um dirigente remunerado, o presidente poderia dar um bico nos fundilhos dele. Mas pela forte ligação política, claramente, que tem uma ligação política muito acentuada, isso não vai acontecer, pelo que você acabou de dizer. Ele só sai quando eu sair. Ele está querendo mais um ano, né? Não sei se vai acontecer essa prorrogação do mandato por mais um ano. Não se sabe exatamente sobre isso. A gente não tem boa memória, mas o telespectador, o ouvinte, ele tem boa memória. Ele lembra que num determinado programa aqui, em algum momento, a gente falou muito sobre esse assunto, Jorge Jesus e Dorival Júnior, e eu disse assim, olha, puxa vida, mas qual foi o motivo principal para contratar o Vitor Pereira? Pelo trabalho que ele realizou no Corinthians, ele não arrancou suspiros, né? O Corinthians fez aquele charminho lá, chorou, quase implorou para ele continuar, também um choro inexplicável, porque não foi bom o trabalho dele. Aí, todo mundo sabe a história da sogra, e foi embora, o Corinthians ficou com muita lamentação, e depois, quando teve a notícia da contratação pelo Flamengo, se sentiu traído. Eu compreendo isso também. Aí ele foi embora para o Flamengo. Quem indicou? Alguém indicou, depois do jogo entre Corinthians e Flamengo, porque os próprios jogadores do Flamengo disseram que ele fez um grande trabalho, que o Corinthians foi muito bem. Pelo menos essa foi a notícia que transpirou. Mas contratar para um jogo também é uma incompetência absurda. Então, também. Mas a única coisa de bom que partiu do Flamengo em função da contratação do Vitor Pereira foi esse comentário de alguns jogadores. Porque se fosse pelo resto, eu achei assim, mas tudo bem. Contratou um treinador português, internacional. Mas e o currículo? Foi dito aqui, ainda bem que está gravado e pelo menos alguns lembraram. O currículo do Vitor Pereira toma de goleada do Dorival Júnior. Mas não é o Fluminense Turbo no jogo do último domingo, mais ou menos, se você comparar o currículo do Dorival Júnior com o currículo do Vitor Pereira. O currículo do Dorival Júnior trabalhou em 20, atenção, porque o número é maior, porque ele trabalhou mais de uma vez, como foi no Flamengo, por exemplo, em clubes da Série A. Ele trabalhou em todos, 24 clubes, ganhou 13 títulos. 13 títulos. Não, mas de expressão 3. É bom a gente deixar claro isso. Mas não.
Tá bom. Então, Ele só tinha, até ele chegar no Flamengo era só um de expressão. então, que era a Copa do Brasil pelo Santos. o do Ancelotti, Isso é bom de deixar mas o claro. do Ancelotti, quando fala que todas as conquistas, tem também lá a Taça Vanderlei Nogueira. Então, Vander, mas não dá pra gente, Não, pra gente tá usar bom. estadual pra esse tá parâmetro. bom, então tá bom, mas Não dá. são 13 títulos. Sabe quantos conquistou o professor Vitor Pereira? Taças, Portugal, que é aquela taça Recopa, por Português exemplo. ele conquistou 1 ou 2. 2, o Vitor Pereira? É, título português, da Liga Portuguesa, primeira divisão de Dois, Portugal. acho Acho que 1 ou 2. Eu acho que foram 2. Não, mas ele tem 3 taças. Manda aqui, daqui a pouco o Kaique vai abrir o Google e vai ver. 3 São taças. 2 portugueses. E mais uma taça Super Portugal, alguma coisa E assim. também não é nada. Nada, então. Aí sim. Então, em currículo, toma de goleada do Dorival. Tá certo? E tem praticamente a mesma idade do Dorival. Os dois são técnicos há 20 anos. Então, por que contratou o Vitor Pereira? Tudo bem, alguém indicou. Né? E deu errado. Pior do que contratar é contratar errado, mas só se ele estava por aqui, é mais fácil, ele topou, está livre. Não importa. Então foi uma contratação que não deu certo. Boa meus tarde, amigos, o que amigos vocês do... acham? Hã? Se trouxer outro treinador, a não ser o Jorge Jesus, você acha que a torcida vai aceitar? Você aceitaria? Então, ó, o Flamengo tá aí, né? Até dia 20 de maio, né? Dia 2 de maio, o Jorge Jesus tem que ficar lá no Fenerbahçe, né? Senão quebra o contrato e tal, e tem aquele negócio da multa. E vamos ver, né? Porque tem jogo da Libertadores nesse meio tempo, jogo da Copa do Brasil, começa brasileiro. Vamos ver quem o Flamengo vai trazer, né? Se eles aprenderam ou se eles vão fazer alguma doideira, né? Olha, mais tarde estaremos aqui no nosso canal aqui com mais notícias sobre o Flamengo, como anda esse andamento. Então, ó, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, não paga nada e ajuda muito a gente, beleza? Deixa aí para mais notícias, mais cortes, mais reação de vídeos aí, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, tamo junto, ó. Repassa aí esse vídeo aí. Valeu? Um abraço!